Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta ao Papo Terapia. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Esse tema foi pedido aqui. Eu fiz algumas anotações. Queria deixar bem claro para vocês que eu não fico pesquisando e tentando falar as mesmas coisas que as pessoas falam, porque assim como vocês veem no vídeo de temperamento, a maneira de eu explicar sobre o temperamento é a mesma maneira que eu vou explicar aqui as coisas do Papo Terapia. É o jeito que eu costumo explicar para as pessoas que tratam comigo, então da maneira mais prática possível e de uma maneira que você possa se libertar das coisas, ou pelo menos ter uma ideia do que fazer com esses sentimentos que vocês têm. Vamos começar com a definição do tema. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, assim como depressão é excesso de passado. Nós não vamos falar nesse vídeo sobre depressão, apenas sobre ansiedade, mas só para vocês terem um parâmetro como se fossem antagonistas, tá bom? Palavras antagônicas. Então, quem são as pessoas que têm ansiedade? Normalmente, as pessoas que têm ansiedade são as pessoas que têm preocupações com o futuro. São as pessoas teóricas, são as pessoas que têm excesso de pensamento, excesso de planejamento, são as pessoas que têm a mente mais energia na mente. Então, nós ainda não começamos a falar de Enneagrama no canal. Na hora que nós formos falar, vocês vão entender melhor isso, quem estiver acompanhando aqui sobre esse tema Enneagrama. Mas como hoje é apenas o Papo Terapia para geral, pessoas mais teóricas são mais propensas a ter ansiedade. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, tá? Para baixo. A ansiedade, ela pode ser usada positivamente? Até certo ponto, a ansiedade pode sim ser usada positivamente. Como e quando? Ela pode ser usada positivamente quando você se planeja, quando você vê as coisas que você se planeja sendo realizadas, quando você vê que através desse planejamento você tem as suas coisas sendo realizadas. Mas, infelizmente, a ansiedade não é um sentimento bom, tão bom assim, porque na maioria das vezes ela nos pega com medos. Ela vem acompanhada de medos. E quais são esses medos? Então, a ansiedade, quando ela está sendo gerada negativamente em nós, ela gera desespero. O que é o desespero? É o medo do que vai ser, é o medo de como eu vou realizar tal coisa, como eu vou estar. Por exemplo, a pergunta de como estarei daqui 5 anos, se gera em você um sentimento que parece um desespero, é ansiedade. E muitas vezes eu percebo que as pessoas demoram para identificar. Daqui a pouco eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu demorei para identificar, embora eu saiba o que é ansiedade, mas eu não percebi que estava acontecendo comigo, tá? Uma outra coisa que gera ansiedade, o perfeccionismo. Então, pessoas teóricas e perfeccionistas têm uma grande tendência de terem ansiedade. Medo de fracassar e medo de enfrentar alguma situação que está por vir, principalmente quando se tem uma noção do que poderá acontecer. Então, eu tive uma crise de ansiedade. Então, o que eu falo para vocês que é crise de ansiedade? Eu fui parar no hospital com uma espécie de taquicardia que eu não sabia o que estava acontecendo e no final das contas era uma crise de ansiedade. E eu tô para falar para vocês que eu não imaginava que eu ia ter um negócio desse, porque eu sempre achei que minhas emoções estavam muito bem controladas. Porém, eu me peguei, eu ia participar de um evento aonde me gerou um medo acima do normal, porque eu sabia que eu estaria correndo o risco de que acontecessem certas coisas que eu já enxerguei acontecendo na minha mente. E isso me gerou uma crise de ansiedade.
Foi um medo com desespero. E aí começou a me dar uma taquicardia e um sentimento incontrolável. Então, o que é um ataque de ansiedade? É um sentimento incontrolável. É normal acontecer uma vez? Não aconteceu isso, há 3 anos atrás. Ok? Você vai parar no hospital, normalmente, né, no pronto-socorro, vai ser identificado como crise de ansiedade, vão te dar uma espécie de calmante, aquilo vai passar, e se você conseguir resolver aquilo, eu tive como resolver, eu tive como não ir nesse evento, porque eu percebi que isso ia afetar a minha saúde emocional, mas às vezes você não tem como cancelar um evento, às vezes você não tem como evitar uma situação, e aí você tem que resolver de outra forma. Um dos grandes perigos de você não cuidar da ansiedade é que ela se transforme em TAG. O que é TAG? É uma ramificação do TOC, que é transtorno de ansiedade generalizada. E quando se torna um transtorno, você tem que tratar com medicamento. Nós vamos falar de transtornos aqui, tá bom? Não se desesperem, não andeis ansiosos por coisa alguma, já dizia a Bíblia. Também é uma maneira de você se acalmar e se controlar, fazendo devocionais relacionados à ansiedade, isso ajuda muito, mas eu quero falar algo aqui que não é papo de terapeuta. Buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza. Ajuda profissional não é para pessoas fracas. Ajuda profissional é para pessoas que entendem que elas precisam de uma orientação de quem é mais aprofundado no assunto, de quem tem conhecimento, de quem realmente pode ajudar. É muito importante que você tenha do seu lado pessoas que possam te ajudar, pessoas que te apoiem, pessoas que não falem isso é frescura, pessoas que te apresentem outras que vão poder te ajudar. Então eu aqui, através do canal, estou apresentando o Papo Terapia, por quê? Porque eu tenho a terapia personalizada, né, 1 a 1, que eu faço no particular. Então, a gente aqui oferece esse tipo de serviço. Outra coisa, de repente, algo no seu organismo está desregulado e isso está colaborando para que você seja uma pessoa mais ansiosa. Por exemplo, hormônios. Então, o profissional vai te orientar até mesmo nisso. Você já fez os exames dos seus hormônios, já checou os seus hormônios? Então, tem isso também. Outra coisa, quem tem ansiedade tem medo, e quem tem medo do desconhecido. Então, normalmente, falar sobre terapia para essas pessoas que têm ansiedade gera mais ansiedade, porque tem medo do desconhecido, tem medo do que vai ser falado, tem medo do que o terapeuta vai abordar, e isso te prende ainda mais na ansiedade. Então, se solte, se liberte, busque ajuda. E por fim, a melhor forma de curar a ansiedade é o autoconhecimento, porque quando você começa a se conhecer, começa a ter segurança sobre quem você é, o que você sente, o que você faz com o que você sente, a ansiedade vai embora, porque a ansiedade nada mais é do que o medo. E quando você conhece o que você está sentindo, como você funciona, o medo vai embora e você consegue se controlar melhor. Tá bom, meus queridos? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Vou colocar o meu contato aqui para terapia. Este e-mail que está aparecendo aqui. Que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, principalmente aqueles que costumam falar que são ansiosos. Deem seu like para a gente fazer, crescer esse canal e espalhar conhecimento e ajuda para o máximo de pessoas possíveis nesse mundo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!